Salve, salve você que nos acompanha. Olha o nosso programa de novo, mais uma vez, trazendo muita informação para você através dos nossos entrevistados. Aqui tem uma entrevista sempre que agrega e da maneira que você entende. Não é isso, Ana Cláudia? Isso mesmo, Léo Fernandes. E olha, agora o entrevistado, excelente, É excelente. bala. É bala, Léo. É? É. Vamos conferir. Vamos conferir? Vamos conferir. Quem é que você está trazendo hoje para o programa? Alex Lira, Léo. Alex Lira. Quem é o Alex Lira? O Alex Lira, ele é CEO da Construlab e organizador da Inova Build Conference. Seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo, Alex. Agradecemos, a gente sabe da correria do dia a dia, mas o que nos deixa feliz é que você deixou para nos atender. E quem agradece é o nosso público, que com certeza vai ficar assim bem informado das novidades que virão por aí. Dia 1º de fevereiro tem uma grande conferência. Grande Nós vamos conferência, conversar já já sobre isso. com Mas, certeza. Alex, fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É Imagina. um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí. E, bom, Alex Lira é um engenheiro civil, vem de uma família humilde do Nordeste que aproveitou oportunidades da educação pública, né, universidade, Escola Técnica Federal, e através de muito estudo, muito esforço, muita fé, para alcançar objetivos, né, que até então não tinha exemplos na família, né? Sim. Então, de formação, de engenharia, enfim, de crescimento. Meu pai é um nordestino que veio para São Paulo e cresceu, mas não tinha uma base educacional, teve lá seus desafios, voltou para o Nordeste e graças a Deus a gente tem aí crescido, fui para o exterior, vi muita coisa, fiz muitos projetos, não sei se eu falo tudo agora. Pode, fica à vontade, fique à vontade. Enfim, acho que a minha primeira ousadia e inovação foi querer sair do Nordeste e vir para o Sudeste. Eu fiz isso assim que eu me formei e daqui a minha base era Rio, mas São Paulo eu estava praticamente toda semana e pude trabalhar para grandes empresas, como engenheiro, como gestor. Eu já dava aula, eu sempre gostei de dar aula, sempre fui muito envolvido com tecnologia. Acho que a tecnologia, o estudo da tecnologia sempre me fez estar um passo à frente, né, e me fez ter grandes oportunidades. E, bom, fiz obras pelo Brasil inteiro, sempre aliando esse lado educacional, acadêmico e prático. Dei aula de MBA e resolvi mais uma vez ousar, que foi ser internacionalizar, né? Saí do Brasil em 2014, ainda quando a engenharia estava em pleno emprego, né? Aquela época que você recebia 3 ofertas de emprego por semana, 2 vezes o salário, Verdade. e eu tomei uma decisão ousada, que era o momento de sair do Brasil. Eu já sentia a falta do inglês, já sentia a falta de algumas coisas, eu tinha algumas metas para mim. Sim. E eu sempre fui muito ousado, sempre tive muita fé. E fui para a Europa, fui aprender inglês, fui recomeçar, então, e dali colho frutos até hoje daquela decisão, E né? isso é bacana. Eu preciso te cortar um pouquinho, que é importante para você que acompanha. Às vezes a gente vê a pessoa bem-sucedida, mas não sabe O o que caminho, ela passou, né? Como exato. foi essa luta. Com certeza você devia ser filho de pais Humildes, humildes, sem com dúvida. dificuldade, mas você resolveu dar uma guinada na tua vida, não é? Não é isso, né, Cláudio? É isso É quando a mesmo. gente quer, a gente consegue. Isso é importante tanto para o crescimento profissional como pessoal também, né? Também. A gente tem tantas barreiras no nosso país, mas é importante dizer o seguinte, que a educação ela transforma, né? Sim, Meus pais sempre foram muito humildes, mas uma coisa que eles nunca abriram mão foi da minha base educacional, isso é importante. até chegar um ponto que eu Importantíssimo. entrei na Escola Técnica Federal e apesar de tudo no Brasil, a gente ainda tem boas escolas técnicas, né? Boas universidades. Infelizmente não é todo mundo que consegue entrar, porque as vagas são poucas, mas aquele estudante que se aplica mais, né, que, enfim, que põe como objetivo, ele consegue transformar. Seria bom que tivesse mais oportunidades Com para mais certeza. pessoas. Porém, a gente sempre encontra pessoas que conseguem essa transformação através da educação. Eu fui um deles. Por isso que hoje eu promovo muito a educação, porque eu creio que a educação ela transforma, ela muda a classe social, ela abre a visão, né? Educação e fé, é ali é que vai me embasando, Sim. né? Você sempre sonhou em fazer engenharia civil? Se inspirou em alguém da família ou Você vê, engenharia algum civil parente? foi no caminho. Eu gostava de tecnologia desde pequeno, então eu sou daquela época que Microsoft DOS e o computadorzinho preto e branco. Então, de novo, graças a Deus, entrei numa escola que me deu acesso a isso, ainda que de graça, né? Mas muito cedo eu já tive contato com tecnologia e aquilo ali, falei, eu quero trabalhar com isso aqui. Só que por uma mudança na família, eles mudaram de estado
Eu até tinha passado, na época, na Escola Técnica Federal para Informática, eram 18 vagas, eu lembro, para todo o estado, e eu consegui passar. Uhum. E a família mudou, tive que mudar o curso, antes de começar. E aí eu optei por construção civil. Porém, durante o curso, eu pensei o seguinte: eu posso trazer tecnologia. Você vê como é, começou lá atrás. Então, eu sempre fui o primeiro da turma a estudar AutoCAD, a estudar automação. Então, eu sempre tive essa veia. E aí, eu quis continuar na engenharia civil. Então, eu saí do técnico e já entrei na engenharia já trabalhando. Então, eu sempre fui nessa dinâmica. E realmente aconteceu. Eu sempre me diferenciei por estar trazendo tecnologia para a construção, que sempre foi uma indústria muito analógica. E você vê que até hoje eu faço isso através do evento que a gente vai falar já já. E fiz isso na Europa, né? E foi o que me deu acesso a empregos lá fora, como eu tive a oportunidade de trabalhar pela ONU. E no Brasil eu já ensinava gestão de projetos e tecnologia, e sempre foi um diferencial. Pude ensinar pessoas aí de pelo menos 4 continentes, participar de projetos Oriente Médio, África, Europa. E aquele menino lá do Nordeste Sim, foi conseguiu bem. sentar em várias mesas. Fui para os Estados Unidos, abri a minha empresa, e fazem 3 anos que a gente está com a ConstruLab. Isso que eu ia falar com você Isso, agora. A ConstruLab nasceu em função do quê? Qual foi a tua pesquisa e o que é que isso. você precisava criar? Então, depois de toda essa experiência na Europa e junto à ONU de consultoria e implantação de tecnologia, nos Estados Unidos eu fiz diversas coisas que eu quis experimentar o mercado. Então, eu comecei como gestor de obras de várias construtoras, eu viajei os Estados Unidos inteiro, e aí eu senti a necessidade e eu vi a oportunidade de voltar à tecnologia na construção, porque mesmo nos Estados Unidos, apesar de ser um dos países, o país mais desenvolvido, a área da construção ela é heterogênea, né? Isso é uma coisa que a gente vê em vários países. A gente vê os players grandes ali, mas os players grandes, as grandes construtoras, elas são 10, 15, no máximo 20% do mercado. O resto do mercado é médio e pequeno. E aí, esse médio e pequeno, ele não tem tanta tecnologia assim. Ele prioriza a entrega do projeto, mas ele tem muito problema ainda de adaptar, porque não tem um setor técnico, não tem um CTO, não tem um setor de inovação. E aí, há 3 anos atrás, a gente foi vendo isso, eu já dava cursos, principalmente também brasileiros indo para o exterior, construtoras indo para os Estados Unidos, e eu vi uma oportunidade de voltar e me reconectar com a minha base de tecnologia, e a gente se especializou em algumas coisas. Então, hoje a ConstruLab é especializada em inteligência artificial na construção, Sim. especializada em drones, digitalização, a gente chama a captura da realidade, né? Digitalizar o canteiro. Porque se você hoje não digitaliza, você perde todo o benefício, por exemplo, da inteligência artificial, você perde acesso a financiamento, você perde acesso a mercados que exigem uma transparência e um controle melhor que a digitalização traz. Então, 3 anos para cá, a gente tem investido nisso e a gente tem focado muito na democratização da tecnologia e inovação. Então, a Innova Build Conference ela traduz esse meu DNA, que é justamente de inovar, de trazer automação, de trazer mais lucratividade, produtividade. Tem alguns problemas críticos na construção, isso é a nível global. Mão de obra, falta de mão de obra está envelhecendo, a mão de obra jovem está saindo dos canteiros. Então, é preciso atrair ela de volta. Como? Tecnologia e inovação. Isso acontece na Europa, Estados Unidos, aqui não vai ser diferente. A questão da lucratividade, a questão da produtividade. Comunicação sempre foi um problema dentro da construção e análise de risco. Então, hoje, quem for na Innova Build Conference, ela vai ver que a gente vai apresentar soluções para todos esses pontos, seja através de tecnologia, ou seja através de mudança do sistema construtivo, ou mesmo a questão do soft skills, como é que eu lidero uma empresa para ela se tornar mais inovadora, como é que eu inovo na venda, no marketing, não só trocar tijolo por ferro. Então, hoje a Innova Build, ela deseja trazer esse olhar 360, não só nas coisas técnicas, mas sim técnicos, estamos trazendo especialistas, doutores, mestres, mas também do lado de negócio. Como é que eu amplio o meu negócio? Como é que eu internacionalizo? Isso e muito mais. Você acha que a inteligência artificial ela pode acabar, pelo menos, com uma grande parte da mão de obra? Porque hoje você vê construções, põe em blocos e põe em vigas, em Vamos cima lá. de vigas e está pronto. É. Isso pode trazer, a inteligência pode trazer isso? Olha, vou dar um passo atrás. Mão de obra já é um problema, Sim, com não toda é? Então, certeza. assim, na verdade, hoje, nas mesas de grandes construtoras, como é que isso não vai afetar o nosso negócio? Isso. Se você vai para os Estados Unidos, Europa, o Brasil, todos os países têm déficit habitacional. Todos os países têm déficit Sim. habitacional. Tem Uhum. mais gente do que casa. Então, assim, Sim. primeiramente,
vamos falar assim, a inteligência artificial e a robótica, né? Porque hoje, inteligência artificial por si só, ela não constrói nada, né? Não, Ela é o software. A gente está falando de processos de robótica e automação. sim. E aí, dependendo do sistema, acelera muito mais. Isso, na verdade, em primeiro nível, primeiro, ele vai resolver um problema, porque, como a gente acabou de falar, a mão de obra está envelhecendo. Hoje você vai em canteiros, os melhores profissionais estão na casa dos 45, 50, às vezes até 60. E você não vê bons profissionais com 25, com 23. Então, Não tem preparo. isso é um problema crônico. Então, primeiramente, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem como uma solução, primeiro, atrair novas pessoas e aumentar a produtividade. Na verdade, é necessário. Hoje, o problema da produtividade, da falta de entrega do setor, da falta de previsibilidade. A gente tem um setor que estoura muito orçamento, que Uhum. estoura muito prazo, e que isso impede investimento em larga escala. Que o investidor ele jamais vai botar dinheiro aonde não tem previsibilidade. Então, Uhum. isso impede de capital entrar. Você fala assim, como que está faltando mão de obra e tem desemprego? Problema de gestão. Como que tem déficit habitacional mas a gente tem empresas aí que não estão faturando o que precisava. Falta de gestão e tecnologia, entende? Então tem vários níveis. Eu acho que essa preocupação de desemprego é uma preocupação que está muito fora do nosso horizonte pelos próximos talvez 10 ou mais anos. Então, primeiro é solução de aumentar a produtividade e atrair uma mão de obra nova. Vou te dar um exemplo: automação de máquinas, né, pesadas. Então, hoje, um jovem ele não se vê, poxa, eu vou viver de operar um trator. Vamos dar um exemplo bem prático. Sim. Uhum. Mas ele se vê sentado numa sala, rodeado de monitores, operando como um videogame 10 tratores, 5 tratores de forma autônoma. Percebe a diferença? A Uhum. Sim. diferença que ele olha como uma carreira é completamente diferente. Então, esse mesmo jovem, ele vai querer se qualificar, ele vai entender de robótica, de inteligência artificial, ele vai falar: caramba, eu vou pilotar 5 tratores ao mesmo tempo. Mas isso, a visão é para curto ou longo prazo? Como é que isso Já existe, já já está temos hoje? funcionando, Já já temos, né? funciona a automação. Hoje Isso lá fora. não, a própria Não, Vale já tem automação Já tem aqui? de máquinas pesadas. O próximo passo é democratizar essa tecnologia. Uhum. Então, a Construlab ele é um layer de viabilizador, né, facilitador. Que a grande dificuldade do médio e pequeno é entender assim, faz sentido para mim? E aí, como ele tem dúvida, ele não avança mais, ele para e fala assim: então continua tijolo e argamassa, Sim. ou então uhum. continua na estrutura metálica. E a Construlab, através dos nossos eventos, dos nossos programas, a gente é esse braço viabilizador, de entender assim, qual é o seu tamanho, o que é que faz sentido para você? Automatizar o quê? De que maneira? Porque tudo tem um custo inicial e Sim. qualquer empresário tem que entender o retorno ao Sim. investimento. Então, ele não vai copiar e colar o que uma grande construtora está fazendo, mas ele pode implementar alguns passos que vai ter um resultado diferencial para a empresa dele. Entendi. Agora, olhando pelo lado social, você Certo? falou do afastamento do jovem, ele já não quer Isso. mais. Mas isso falta o quê? O conforto para o canteiro de obra, falta ele ser mais valorizado, A qualificação a profissional também. qualificação Sim. dele, o que é que falta Tá. para que isso não vaze. Eu vejo obras aí, aliás, está muito aquecido o Tá mercado, aquecido. e você sabe, conhecedor, está acontecendo uma grande obra na Rodovia Federal Dutra, e ali, né, eu vejo desculpe, é a parte social, eu vejo um banheiro, como chama esse? Banheiro Um químico, banheiro, eu Banheiro talvez. vejo um químico. banheiro químico e 30 pessoas ali perto. Sim, Como é que é vamos lá. isso? Então eu vejo por esse lado Isso também. aí, sim, acho que as construtoras elas têm que se preocupar com o ambiente de trabalho cada Sim, vez mais, né? Isso aí é básico. Quanto mais ela trata, melhor ela dá boas condições. A gente vê lá fora, por exemplo, a mulher na construção, sim, né? Então, como é que você traz a mulher para a construção no Brasil? Você tem que mudar uma série de coisas, né? Mas na hora que você põe a mulher em alguns setores, lá fora eu vejo mulheres pintando, eu vejo mulheres fazendo drywall, né? E são bem remuneradas por isso. Como é que faz isso no Brasil? Tem que ter um estudo, tem que ter uma viabilidade. Mas o que aconteceu é o seguinte, não só na construção, na indústria hoteleira, na indústria de restaurantes, tudo que é aquela indústria inicial, né? Que a pessoa entra sem precisar uma formação, vamos dizer assim, de nível superior. sim, O jovem, ele passou, vamos lá, a geração rede social, né? A geração que já nasceu digital. Sim. Ele ele está sendo muito influenciado através de resultados digitais, virar.
trabalhar com internet, Bitcoin, gerar um software. Então, tem muitos exemplos de jovens novos já ficando ricos, porque, enfim, eh, fazia muito videogame, inventou um software. Então, a gente está numa época muito bombardeado por resultados rápidos e por profissões digitais. E quando ele vê que se ele se esforçar um pouquinho mais, vamos dizer assim, virar um programador, e um programador ele tem um salário muito bom, então ele olha para essas profissões, para essas áreas, ele prefere isso do que ir para uma atividade braçal, para uma Sim, atividade que claro. talvez vamos falar assim, que não exija tanta formação e que tem muito mercado, ele olha outro e fala assim, poxa, se eu fizer um curso de programador, eu também tenho um salário similar. Entende? Então, existe uma atratividade e todas as indústrias estão sofrendo com isso, não só a construção, né? E aí, o que está faltando, né? O que que falta? E os Estados Unidos já viu isso, e a gente tem lá um programa de 3 trilhões de dólares para mudar toda a infraestrutura do país, e dentro desse programa existe verba para atrair o jovem através de digitalização. Como? Inteligência artificial, Sim. drones, laser. Porque aí sim, tem jovem que não se vê. É o meu caso, por exemplo. Eu nunca me vi sentado num computador o dia inteiro. Eu preciso ir ao campo, eu preciso estar em atividades fora. Então, tem jovens que Presencial. naturalmente ele gosta dessa coisa. Porém, se ele não vê nada a nível atualizado, nada digital, ele não vai. Fica um Mas tempo atrás também, né? isso. E aí, mas, por exemplo, se você treina esse jovem numa atividade muito focada, operação de drone, operação de escaneamento, isso não exige muito tempo. Ele poderia ser colocado no sistema da construção, mas utilizando uma ferramenta tecnológica. Então, tem muitos países já fazendo isso, né? Pegando essa mão de obra jovem, treinando, colocando tecnologia, Claro, digitalização. Vamos dizer o seguinte: se você põe um tablet na mão dele, ele já se anima muito mais do que você colocar uma prancheta. Você entende a diferença inicial? com Com certeza. Então, certeza. é isso. O que falta é capacitação e atração dessa mão de obra jovem através de inserção de tecnologia. Né? E aí sim, através de treinamentos, através de programas dentro de empresas, através de foco na inovação. Porque inovação não é uma opção mais. Né? A gente está numa fase que está muito acelerado o desenvolvimento. A inteligência artificial veio há 2 anos atrás, os LLMs, a Sim. inteligência artificial generativa, ChatGPT, que todo mundo entende, né? E isso está causando uma revolução em várias indústrias e a construção não vai ficar de fora. A gente vai ver uma diferença muito grande daqui mais ou menos 12 meses a 24 meses de empresas muito desenvolvidas em relação à digitalização, conseguindo produzir em níveis financeiros mais baixos do que antes, Sim. conseguindo produzir 3, 4, 5, 10 vezes mais. E a gente vai ver um grupo de empresas que estão resistindo. Porque, vamos lá, 10 anos atrás, se uma empresa resistisse a uma nova inovação, tá bom. Ela continuou produzindo e chegou em 2025, talvez não tão distante. Isso não vai acontecer mais nos próximos 24 meses, né? Bom, eu venho do rádio, né? E naquela época, desculpa, naquela época o computador, quando veio, todo mundo ia perder Sim. emprego. Isso. Todo mundo ia ter. Exato, Era uma preocupação desesperadora. O exato. que que nós vamos fazer? O cidadão lá, o Inter- sonoplasta, punha o computador, ele tocava o programa. E agora, o que que vai ser? E não foi tão verdade, porque o computador precisa do homem. Operação. Então, você não, né? E eu acredito que a inteligência artificial, ela vem para dar uma melhorada na Sim. situação, porque vai precisar do homem também. É uma ferramenta a É uma mais, no caso. É ferramenta, é uma, um braço que eu Um entendo, braço. né? é uma ferramenta. A gente ainda não sabe onde ela vai chegar em termos de desenvolvimento, mas a gente viu, como você falou, a gente viu Sim, movimentos similares na história. sim, Dentro da própria construção, a gente teve um movimento, talvez ali em 1900 e alguma coisa, da transformação da prancheta para o AutoCAD, sim, né, que é o desenho assistido por Uhum. um software. com certeza. Então, você fala assim, houve perda de emprego? Talvez houve. Uma empresa que projetava com 50 Sim, engenheiros, sim, vai hoje projetou com 25. sim, E o que aconteceu com os outros 25? Se eles se capacitaram, abriram outras empresas, foram para frente. ampliaram, Não, diversificaram. isso, Então, na história, a gente tem movimentos assim. com certeza. Agora, a gente fala assim, ah, não, joga o AutoCAD no lixo. Não, não tem como, a evolução vai vir. O que a gente tem que sempre olhar é a história do copo meio vazio ou meio cheio, né? Aonde estão as oportunidades? Porque Com em todo certeza. movimento de mudança de tecnologia, existe aqueles que adotam mais cedo, os early adapters, e existe aqueles que vêm logo em seguida e aproveitam as oportunidades. Eu falo nas minhas palestras, a gente está numa fase que aqueles que entenderem o movimento,
E esse movimento, ele é cíclico e não acontece sempre, tá? Sim. Às vezes de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, 30 em 30 anos, que é a mudança da forma de trabalho. Como foi o exemplo da construção da prancheta para AutoCAD, e por aí vai. Então, quem entender vai mudar a percepção do mercado, porque o mercado ele olha para uma pessoa e fala assim, esse aqui tem 20 anos de experiência, mas ele não está digitalizado, ele não está. Não vai. Esse aqui tem 3, puxa, mas olha só o que ele está fazendo. Acaba Então, na hora de você comparar, a comparação é diferente, entende? Sim. Então, é uma mudança de paradigma. Então, aqueles que hoje os 20 anos pesam, mas baseado em que nível de entrega? Aí chega um mais novo que entrega mais, com mais qualidade e mais rápido. Aí eu pergunto para vocês, se vocês forem comprar, você pega o de 20 anos que demora mais, que tem qualidade, ou você pega o de 3 anos que entrega mais rápido e com a mesma qualidade? Menos tempo. Então, entende a mudança de paradigma? Sim. Hoje está acontecendo isso dentro da indústria e de várias indústrias. Aqueles que entenderem o que o cliente espera e que ele vai entregar com mais qualidade, com mais experiência, eles vão conseguir subir muito mais rápido, porque essa é a hora. É uma hora de nova adoção de tecnologia. Então, isso que a gente desperta. Tem que olhar as oportunidades no mercado tão competitivo como é a construção, onde muita gente faz a mesma coisa, uma pequena diferença faz todo Faz a sentido. diferença. Exato. Hoje as pessoas procuram por mais agilidade, Exato. qualidade e agilidade, Qualidade e unindo agilidade. as duas Com a coisas, experiência, com a né? experiência, com Que certeza. é uma coisa que a gente vai falar muito também no evento. Existem várias entregas de uma mesma coisa que a experiência é diferente. E sobre capacitação, Sim. vocês falam também? Sim, A construtora tem essa vontade de fazer isso? Ela simplesmente traz mão de obra e joga? Como é que então, funciona? e aí vamos de novo para o mercado heterogêneo, Porque né? isso Sim, a Consulab a gente tem programas de capacitação. Dentro do nosso evento, a gente abre a visão estratégica das pessoas, que é logicamente um evento de um dia, a gente consegue ir até um certo ponto, né? Mostrar o que é possível, mostrar resultados, mostrar casos. E aí realmente vai abrindo e despertando ideias nas pessoas, né? Poxa, eu preciso investir mais nisso, preciso digitalizar a minha companhia, eu preciso avaliar esse sistema construtivo. A nossa ideia é despertar várias luzinhas, assim. Eu fico Sim. pensando nas luzinhas em cima da cabeça das pessoas. Pum, pum, pum. E a partir dali ela vai falar assim: não, eu preciso dedicar mais tempo nesse tema, porque é um tema relevante, é um tema que vale a pena eu gastar tempo. Porque hoje o tempo é o que a gente tem de mais valioso. Então, quando as pessoas estão no dia a dia, a nossa atenção tá sendo disputada a todo momento, né? Sim. É rede social, é TV, é jornal. Um evento como o nosso tira a pessoa do dia a dia, coloca ela numa conferência por ali algumas horas, vai ser de 8 às 22 horas, Pouco. e faz com que ela tenha uma série de luzes acesas. E ela fala assim: não estou gastando tempo suficiente nesse tema que é tão fundamental. E ela vai ouvir de experts, ela vai ouvir de pessoas que já estão fazendo, ela vai conseguir fazer networking. E no dia 2, inclusive, nós vamos ter uma imersão, que aí é uma situação bem mais, digamos assim, para um grupo isolado que quer avançar ainda mais, quer passar mais um dia esclarecendo dúvidas com o expert, enfim, entendendo como é que implementa. Então, realmente, vai ter chance para todas essas empresas que quiserem avançar ainda mais. Quem quiser participar, como é que Nós temos um funciona? site, né? Você pode divulgar o www.inovabuildconference.com, e a gente tem também o nosso Instagram, Inova Build Conference, que você pode entrar e ter todos os detalhes. E acontece agora dia 1º de 1º, fevereiro. 1º de fevereiro aonde? em Alphaville. Em Alphaville. Isso. A expectativa de público? Nós é um público, aí é um evento pequeno, né? Então, baseado aí nos números do Brasil, então esperando um público aí de 400 pessoas. Maravilha. Maravilha. Agora, você já deve ter feito pesquisas, com certeza, né? Pós a Construleme e antes. Isso. Me dá uma visão, então, como é que está o quadro hoje? Vamos lá. Em cima Os resultados, você dos quer falar? resultados e... Então, o resultado é otimização de processo. Porque assim, quando você tem processos lentos e demorados, o ROI até fica difícil de entender. Eu vou mostrar por outro lado. Então, a gente tem clientes que levavam aí 6 meses, digamos assim, num processo de viabilidade, de compra de terreno, identificação de produto final. Quando ele consegue entender que através de automatizações e treinamento da equipe, dou um exemplo específico, tem Sim. muitos exemplos, né? Uhum. Onde ele, através de assistentes de IA, de processo mais alinhado, coleta de dados, ele consegue trazer aquele processo para 1 mês e meio.
o que levava 6 meses. Então, qual a vantagem daquilo dentro da empresa? É mais projeto na empresa, é mais faturamento na empresa. É o funcionário mais satisfeito do que ele faz. Porque eu já fui funcionário um dia. Quando você dedica 6 meses num projeto, aquele projeto ele é jogado no lixo, você se sente que você não está sendo produtivo na empresa. Né? Apesar de tudo, você fez certinho, o resultado é certo, mas se não vai adiante, não tem jeito. A pessoa se frustra. Desmotiva também. Desmotiva. Ela fala, puxa, trabalhei 6 meses no projeto que foi pro lixo. Claro. Quando ela poderia estar trabalhando, a gente tem um termo dentro do universo de tech e startups que é errar rápido, né? Então nós temos que errar rápido, e isso a gente chama num conceito de ágil. Quando uma construtora está analisando um novo projeto, ela tem que ser ágil. Dá, não dá, próximo. Dá, não dá, próximo. Avaliou 5 cenários, esse dá. E isso a automação e inteligência artificial ela traz. Não pode errar, né? Não pode errar. Até pode, porque é um processo de aprendizado e faz parte do processo. A questão é, vamos para o próximo passo. Então, se você avalia 5 terrenos, um vai ser o ideal, e aquele vai para frente. E aí, se uma pessoa fazia um processo de viabilidade, essa mesma pessoa ela vai ter ferramentas para avaliar esses 5 ao mesmo tempo. O horário vai ser de 8 da manhã às 10 da noite. Esse é um pacotão, a pessoa tem que ficar o tempo todo, Então, ela pode escolher participar, o valor é estar no evento inteiro conosco, Entendi, né? sim. Que nós vamos vamos passear por todos os processos dentro da construção. Então, vai ter lá alimentação, vai ter área, então a pessoa, eu oriento que se programe para usufruir de todo o evento. Alguém soprou para mim que vai ter serão uns 18 palestrantes. Isso. E a primeira edição aqui no Brasil. Isso. É a primeira edição no Brasil. Estamos trazendo gente internacional. É um evento internacional. Aqui no nosso episódio, hein? No nosso episódio aqui, Primeiro no Brasil. Nos Estados Unidos? Já tivemos em Orlando. Nós vamos ter uma edição na Europa, vai ser em Munique, junto da Bauma, a maior feira de construção do mundo. Para esse ano ainda? Esse ano vai ser em abril, 5, 6 de abril, e depois a gente tem a edição em Nova York, 11 e 12 de julho. E esse é só o primeiro semestre. Esse é o menininho do Nordeste. Exato. Se ela é do Nordeste. Você não vendeu moranguinho, não, né? Olha, eu vou falar que essa música marcou minha infância, era todos hinos. Mas, rapaz, apareceram tantos cantores, tantas versões. Tantas versões, né? Gente, que maravilha aqui no nosso programa. Em primeira mão. Eu falei para você que era um convidado de peso. Convidado de peso. Então, é a primeira conferência no Brasil. E está sendo falado aqui. Olha, o que a gente quer te desejar é muito sucesso. Mas um detalhe, ainda tem vaga? Como é que está a situação? Estão se esgotando, né? Na hora que esse episódio for ao ar, é bom você correr e nos contactar. Ele entra agora essa semana, já vai. Com certeza. Olha, agilize, hein? Porque é uma vez aqui no Brasil, mas depois terão outras, se Deus quiser. Né? Não temos ainda data no Brasil, então se você se interessou, faz um esforcinho e esteja conosco. Eu vou dar uma judiadinha dele, ver se, né? Pelo menos uns 2 temas da palestra. Não, eu posso falar. Pode. IA na construção, impressoras 3D, né, obras impressoras 3D, vamos falar do maior prédio residencial que está acontecendo no Brasil, em Camboriú, um painel técnico. Sim. Vamos falar de liderança, vamos falar de vendas e marketing, vamos falar de sistemas construtivos inovadores, vamos ter debate entre especialistas, qual é o melhor método, o que está surgindo por aí. A gente vai falar de construção modular, a gente vai falar, enfim, de todo o processo dentro da construção, o que pode se inovar. Vamos falar de inovação na própria arquitetura, vamos falar de novos canais de venda, enfim, vai ser um programa completo. E um detalhe, né, pelo que a gente estava conversando com o Alex, ele é exigente no negócio. Então, serão palestrantes de altíssimo conhecimento para que você, que é do setor, cresça cada vez mais, né? É por isso que nós trabalhamos. É uma grande oportunidade, né? Para trazer essas pessoas assim. Alex, quer mandar um recado para o nosso povo? Quero sim. Olha só, você que é da área da construção, seja você construtor, engenheiro, arquiteto, investidor, incorporador, se você quer sair do meio da multidão, ter novos resultados, crescimento, expansão, trazer tecnologia de maneira que faça sentido, porque a tecnologia não é inovar por inovar, né, para aparecer, não, é inovação que traga resultado. Então, se você tem esse sentimento, esse desejo, você tem que estar conosco 1º de fevereiro em Alphaville, eu espero você lá. Agora, me perdoe, quando você fala Alphaville... É um Barueri. Espaço, é Barueri, mas é um espaço ou ele é um evento fechado? Sim, é um espaço, um auditório lá, a pessoa vai, quando ela entrar, ela vai ver o endereço lá. É um auditório lá em Alphaville, Barueri. Então, ótimo. Isso. Dia 1º
Dia 1º de fevereiro. Então você não perca tempo e faça parte e cresça cada vez mais. Dá um site para a gente aí. Sim, o site do evento é www.inovabuildconference.com. Se você entrar, se você achar mais fácil, vai no meu Instagram, Alex S. Lira, que você vai encontrar todos os links. Alguma coisa mais? Não, Aproveitar? eu gostaria de dar um Aproveita. gancho também, que o Aproveita. Alex também é influenciador digital na área. Então, Sim. né, fala um pouquinho sobre esse teu Sim, trabalho. a gente traz esse DNA, né, do dia a dia, da inovação, dessa trajetória internacional. A gente procura falar um pouquinho de tudo. A gente tem uma audiência bem diversa, desde aquele estudante que quer sair do Brasil, quer inovar, quer internacionalizar, até aquele empreendedor como a gente que quer se diferenciar no mercado. Então, a gente tenta falar de tudo um pouco lá nos nossos canais. Tá bom? Tá bom. Falaríamos muito Para mais, muito né? mais, com Alex certeza. Lira, muita saúde para você, que Deus te abençoe e continue sendo esse exemplo de profissional sério, porque é isso que o Brasil precisa, né? Principalmente nós aqui estamos certeza. precisando dessa boa cabeça aí para orientar e para que a gente possa ter pessoas não precisando sair do país Exato. e que fiquem aqui, que sejam reconhecidos através do seu trabalho na parte da construção civil. Eu que agradeço o convite. É um projeto que eu sei que vocês estão no 9º episódio, né? Já. E desejo todo sucesso aqui no projeto de vocês, que Deus abençoe, que cresça ainda mais, porque sempre que a gente vai divulgar conhecimento, acho que é muito válido, né? Com certeza. Não me convida para os Estados Unidos, que eu não tenho agenda. Mas eu posso riscar tudo que eu tenho. Sucesso, querido. Obrigado. Sucesso, Deus Alex. abençoe Sucesso, você. viu? Quanto a você, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu, Léo Fernandes, Ana Cláudia Sacomani. levamos até você mais um nosso podcast do Mercado e Feiras. Até o próximo episódio, com muitas novidades. Pode acreditar. Com produção de Francisco, a gente se despede. Um abraço e até a volta.